Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bianca Celoto, treinadora da Ó Quem Fala. Este é o Ó Quem Talk, o programa de comunicação mais interessante desta internet. Nós ajudamos você a elevar o seu poder de expressão e oratória através de entrevistas, bate-papo, muita risada e, claro, muito aprendizado. O Ó Quem Talk está aqui no YouTube, você já sabe, então se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever e ativa o sininho, porque o sininho te notifica quando tem conteúdo novo. E tem conteúdo novo aqui toda semana. Você também pode ouvir o nosso programa através do Ó Quem Talk Podcast nas maiores plataformas de streaming. Então, se você curte, está ali na academia, está fazendo alguma coisa em casa, está de boa e quer aprender, pode ouvir os episódios do nosso programa e estar com a gente nesses bate-papos super interessantes que a gente faz toda semana aqui com vocês. O programa de hoje está um pouquinho diferente. Nós decidimos reunir os melhores momentos dos episódios da primeira temporada do Ó Quem Talk. Então fica aqui comigo, porque tem muito conteúdo que a gente traz hoje para vocês. E para começar, lá no primeiro episódio do nosso programa, nós trouxemos um resgate histórico da oratória. Pois é, para você entender de onde surgiu esse método, como ele se desenvolveu junto com a sociedade e como a oratória é usada ainda hoje de uma maneira muito poderosa e impactante no mercado de trabalho e é um grande diferencial para todos nós profissionais. Então vem conhecer um pouco, vem entender um pouco dessa história e como a oratória ela é importante nas nossas vidas. O programa está imperdível. Veja só. Oratória é a arte de falar em público. Então, veja bem, é uma arte. Exige um aprofundamento, exige desenvolvimento pessoal. Então, nessa arte de falar em público, o que a gente avalia? A qualidade técnica da sua voz, dos seus gestos e se você se expressa com confiança, com clareza e objetividade. Basicamente, para você entender, é você falar bem e ser compreendido. E não ficar ali naquele, né, e não fala, e você fica para a pessoa, mas onde que ela quer chegar? Sobre o que ela está falando mesmo? Então, é falar bem em público, com clareza e objetividade. É importante a gente deixar muito clara essa diferenciação entre o falador e o orador. Porque falador tem a beça. Eu sei que tem muita gente, e nós vamos falar esse assunto nos próximos programas, a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso, mas tem muita gente que está aqui, que está no canal e que acompanha a gente nas redes sociais porque tem vergonha, tem medo de falar em público, tem pânico de falar em público, mas tem outras pessoas, não é só gente que tem medo de falar em público que, por exemplo, se especializa nisso, que treina sobre isso, que faz cursos sobre isso. Tem muita gente que chega que é falador também, né, Dani? Exatamente. E o falador eu acho mais perigoso até do que a pessoa que tem medo de falar em público, porque o falador, ele fala pro seu alter ego. A oratória é uma coisa muito fundamental. Quem tá no foco ali é o público. E isso a gente vai entender através, inclusive, dessa linha do tempo que a gente criou e dos impactos dos grandes oradores que a gente vai citar aqui nessa história da oratória que começou lá atrás, né? O negócio é velho. Mas aí teve um cara que teve um papel fundamental e que o nome dele é falado até hoje e falado muito, estudado muito e é nossa base de trabalho também, que é o Aristóteles, né, Dani? Exatamente, porque Aristóteles, ele não foi um declamador, né? Ele não tem sermões em que ele tenha atuado, mas ele escrevia. E ele tem vários livros que nos ensinam como usar a técnica da oratória. São livros, inclusive, com uma leitura difícil. Que a gente precisa ter, às vezes, um dicionário do lado. Não é fácil para entender e você acaba também recorrendo a outros autores, outros escritores para conseguir trazer aquilo para o coloquial. Mas foi através de Aristóteles que a gente começou a entender os passos da oratória e principalmente por que o público, por que o auditório, como ele falava na época, era tão importante. Porque você tinha um auditório deliberativo, que é aquele que a gente vê em assembleia, que até hoje está presente na política. Você tinha aquele auditório que ouvia as pessoas que defendiam suas posses, tinham a ver com o direito. Então, esse auditório, os argumentos que Aristóteles criava era exatamente
para que eles conseguissem compreender o que era justo e o que era injusto. E você tinha também o auditório que acompanhava ali as celebrações, as declamações. Eles eram as celebridades. Celebridades, bem. Uma coisa interessante também, Dani, é que existe um pulo. Desse período clássico, a gente vem aqui para a Idade Média, Renascimento já, né, depois de Cristo, a gente vê que é nesse período, na Idade Média, no Renascimento, depois em seguida, que aí começou-se a falar sobre as técnicas de elocução. Até então, Aristóteles trabalhava muito em cima dessa ideia da estrutura da palavra através da retórica. A partir da Idade Média e Renascimento, a gente começa a falar dessas técnicas de dicção, entonação, potência de voz, e aí isso vem complementar os estudos de oratória, a palavra em latim, e que depois foi fazendo meio que essa diferenciação entre a oratória sendo o verbal, aquilo que a gente fala, e a retórica estando mais ligada à estrutura do discurso falado ou escrito. Tem uma coisinha, um detalhe, chamado o quê, Dani? Que simplesmente transformou todo o conceito de comunicação em público, de expressão de oratória. Internet. Não é? Só. E aí, você lembra que eu falei do Você que Lute, lá na Idade Antiga, que eles não tinham representantes, que eles não podiam esperar que alguém fosse falar por eles, defender os seus direitos, vender por eles? A gente chegou no mesmo lugar. Vocês perceberam que hoje, se você não tiver essa fala objetiva, clara, bem articulada, você deixa de vender o seu produto, de mostrar o seu serviço, de mostrar quem você é, de definir a sua marca pessoal, sua identidade, autenticidade? Chegamos onde a gente gostaria. Pois é, vocês perceberam que, veja bem, nós falamos até agora de filósofos, falamos de políticos, reis, líderes religiosos, líderes civis. Esses caras eram os que ocupavam os palcos da época. Eram os caras que tinham voz. Com a internet e principalmente o advento das redes sociais, amor, acabou. O palco é de todos. Estamos aqui, temos um programa dentro da Ó Quem Fala, que é uma empresa de treinamentos. Nós temos um programa próprio no canal do YouTube que a gente hoje conversa com milhares de pessoas ao mesmo tempo com esse recurso fácil e acessível da rede social. E isso a internet fez pra gente. E sem fronteira, né, Sem Bianca? fronteira. Tem gente do mundo inteiro que nos assiste. Nós temos alunos de outros países também dentro, estudando com a gente dentro da nossa escola. E uma coisa importante, essa história do palco. Agora, gente, os palcos virtuais colocaram públicos de milhões, milhares e milhões de pessoas te assistindo diariamente. Então não tem mais essa do auditório que tinha 500 pessoas. Tem gente aqui que nos acompanha e os personagens, os influenciadores, os youtubers que vocês gostam, são pessoas que estão falando para auditórios de milhões de pessoas. Isso só a internet e a rede social proporcionou pra gente. Então vocês entendem o marco fundamental que isso foi, não só para a oratória, mas para a gente como sociedade e para o poder que a gente tem com a nossa voz. E a gente convida também você para conhecer a Universidade Ó Quem Fala. E você sabe por quê? Até, Bianca, eu deixei esse último grande comunicador por último para lembrar que quem não se comunica se estumbica, se trumbica, dá-lhe chacrinha. Então vamos lá, gente. Vamos melhorar aí melhorar o poder de comunicação, desenvolver a oratória, falar bem com as mãos, com o corpo, com os olhos, sorrir, ter bom humor. Tudo isso abre portas. Então conheça a Universidade Ó Quem Fala, porque a gente tem um curso que vai atender a sua necessidade. E tão antigo quanto a oratória é o medo de falar em público. As pesquisas mais recentes mostram que mais de 50% da população já disse que tem fobia de falar em público, tem medo de falar em público, a tal da glossofobia. E por isso, no segundo episódio da temporada, nós trouxemos o apoio da psicóloga e psicoterapeuta Bettina Latuf. Ela explicou de uma maneira muito didática as camadas do medo, onde entra a oratória e o medo de falar em público nessa história e como você pode usar o seu autoconhecimento para se desenvolver e vencer essa barreira.
Olha que legal que foi essa entrevista. É importante que, pelo autoconhecimento, você comece a analisar, afinal, do que é que você tem medo? Por que é que você tem medo? No que o medo atrapalha o meu desenvolvimento? O que eu perco ficando paralisada, bloqueada, parecendo uma árvore enraizada que não se movimenta? E a gente está numa época em que a gente precisa se movimentar, as mudanças estão acontecendo. Você acha que a gente não chegou aqui para trabalhar com friozinho na barriga, estreando um programa novo? Friozinho, amor? Eu fiquei sem dormir, É tá? porque No primeiro programa. Não é? Então a gente começa a ver que assim, tudo que é novo traz medo. Agora, então eu não vou fazer. Não é isso. É enfrentar. Agora, claro que a gente sabe que existem também situações que são piores. As pessoas encaram o medo de formas diferentes. Então, a gente respeita isso. Para você é fácil ser apresentadora, mas não comecei apresentadora. E vou falar para você. Não sei você, mas eu já errei para milhões de pessoas me assistindo. Se eu não tivesse um suporte mental, sabe? Uma mente voltada, predisposta ao sucesso, eu não estaria aqui hoje. Porque eu já errei pra caramba. Quanto mais exposição, mais você sofre as consequências do medo. Porque é por meio do autoconhecimento que você descobre que 3 causas do medo de falar em público tem a ver com falta de autoconhecimento, você não sabe quem você é, falta de treino, você precisa treinar, e falta de conhecimento no assunto. Então, quando você começa a perceber suas limitações, e aí você começa a olhar e falar assim, não vou me importar com o que o outro está pensando de mim. Eu vou me preparar e vou fazer o meu melhor, você começa a deslanchar. Vai desbloqueando. É do dia para a noite? Claro que não. Porque como a Bianca mesmo falou, pesa muito um comentário negativo, uma ofensa. A gente tem casos graves, assim, que as pessoas chegam ao fim da vida porque não conseguiram lidar com essa derrota numa rede social. Quando se percebe que mesmo se preparando, estudando, a pessoa congela e paralisa, provavelmente em situações como essa, o sofrimento é tão grande que deverá ser avaliado o custo emocional e físico desse enfrentamento. Nesse caso, é bom avaliar com um bom profissional o que está por trás dessas travas, medos e limitações. Ou seja, ainda que o medo seja fruto de um trauma ou limitação mais profundo, ainda é possível ser superado? Nessa área, devemos sempre levar a individualidade e subjetividade do indivíduo. Num trabalho profissional, sempre temos que levar em consideração a dupla e o quanto o cliente-paciente está disponível para mergulhar nesse processo. Mas adianto que se esse indivíduo só tem a ganhar, lembrando que quando você destrava e escolhe expandir, a vida alcança novos patamares nas relações e nas atividades. Onde antes era uma zona de conforto, que de conforto não tem nada, vai para um movimento de desconstrução-construção, dando espaço a um movimento novo de expansão e criação. Eu gosto muito de uma citação que diz o seguinte: somente aqueles que se arriscam ir longe demais podem descobrir até onde são capazes de ir. Eliot. Atenção, não é um botão que a gente aperta na cabeça. Isso é um dos instintos mais primitivos que nós temos. Nós não vamos tirar ele do dia para a noite, muito menos em algumas horas de curso. Exatamente. É academia, gente. Sabe aquele abdômen, tanquinho, que a gente às vezes quer ter? Aí eu vou fazer só 7 dias, vai ficar eternamente tanquinho? Não vai! Então é todo dia, um pouquinho de cada vez. É consistência, é persistência, porque senão você não consegue chegar nesse orador ideal aí que você está buscando. A principal coisa para a gente aprender e minimizar a voz do medo de falar em público é ter humildade. A humildade é uma aliada de quem está aprendendo. A humildade é uma aliada de quem está se desenvolvendo. A humildade é uma aliada de quem está tentando atravessar uma fase e pular para um outro patamar. Então, se você sabe que tem isso, se você já compreendeu que isso é um fator limitante para você se expor, para você conseguir conquistar outras oportunidades, busque ajuda, busque treinamento, mas vá com humildade. Humildade para ouvir, para acatar e para seguir os métodos propostos pelos especialistas para você se desenvolver. Muitas vezes a gente percebe que tem alunos, tem clientes que eles
chegam no treinamento, mas não aceitam o treinamento. Exatamente. Tem que aceitar o treinamento. Porque a gente estudou muito, a gente fez muita experiência, a gente tem muitos alunos para hoje a gente ter um método de falar assim, ó, funciona. Funciona. E a gente tem também métodos que foram criados para a necessidade que se apresenta. Então, não é uma forminha, eu tenho um método aqui, vai funcionar de A a Z. Não. Ele também tá ali muito flexível a algumas necessidades que a gente percebe no individual mesmo. Então, tenha humildade, aceite o treinamento e estude. Estudou, treinou, praticou, não dá errado. E se tem um tipo de profissional que não pode nem sonhar em ter medo de falar em público, são os profissionais da área jurídica, não é mesmo? Imagina aí, advogado, juiz, promotor, procurador com medo de falar em público, não tem como, né? Então a oratória sempre foi uma aliada desse tipo de profissional. E no terceiro episódio da temporada, nós tivemos o prazer da companhia do Márcio Leme, que é advogado, presidente da OAB de Sorocaba e professor universitário, um entusiasta da comunicação, um super orador que trouxe o seu know-how aqui e como ele vê o poder de comunicação como um aliado dos profissionais de direito. Vamos dar uma olhadinha. Você sabe que eu tenho conversado muito com os advogados e advogadas e com os alunos acerca desse assunto, porque o conteúdo técnico do direito é o nosso dever. Nós precisamos conhecer a técnica do direito, as leis, as interpretações, as decisões judiciais. O nosso grande desafio tem sido como transportar isso, ou para o papel, ou para as nossas petições, ou quando a gente vai expor oralmente as nossas ideias, as nossas teses, as nossas razões. E, sem dúvida, se comunicar e se comunicar bem tem sido o grande desafio. E eu tenho a impressão que é uma das coisas mais difíceis, né? Porque é importante, primeiro, a gente saber com quem a gente fala, a mensagem que a gente está transmitindo. E mesmo num ambiente de julgamento, de poder judiciário, de você falar em nome de alguém, e vocês destacaram isso no começo, eu acho que essa é a grande responsabilidade do advogado, é ter a dimensão que você está transmitindo a mensagem em nome de alguém. Portanto, a responsabilidade é ainda maior. Mas ter a percepção de que a forma com que você escreve ou com que você fala é muito importante para você conectar o seu destinatário. Me parece um pouco romântico e ilusório você achar que o juiz, um desembargador, uma turma julgadora, ela vai analisar apenas os aspectos técnicos de um processo. Me parece que a postura do advogado em gerar a empatia, em olhar nos olhos, em transmitir de forma adequada a sua mensagem, faz parte também deste contexto e é uma técnica de convencimento. Veja, por exemplo, no ambiente do tribunal do júri, né, onde você está falando para pessoas leigas que não são do direito. Então, o comportamento, os gestos, as expressões, tudo isso faz parte de um contexto que me parece fundamental. A gente sabe que no direito, além do latim, que está sempre muito presente, hoje já bem menos, mas as pessoas muitas vezes insistem em colocar o juridiquês para manter ali um status de intelectualidade. E aí eu gostaria que você falasse sobre isso, porque o direito já é algo, quando você precisa de um advogado, você precisa estar num ambiente com um mediador, com um conciliador, você já está passando por uma situação de fragilidade. E aí você não consegue entender aquela situação que a pessoa está transmitindo para você, é você realmente ficar no ponto cego ali, né? É muito complicado. Nós precisamos, eu digo isso na faculdade, conversar sobre isso. Nós precisamos, de forma definitiva, contar para os nossos alunos que não é bonito falar em latim. Que não é bonito começar uma petição com uma frase de quatro linhas no começo da petição inicial em latim. Isso não comunica nada, isso não serve para nada, a não ser para, provavelmente, o seu destinatário achar que você é uma pessoa pedante. Muitas vezes as pessoas se escondem e querem transmitir uma falsa cultura usando essas expressões. Portanto, isso é fundamental, que a gente consiga escrever de forma direta. Use o vernáculo de forma correta. E aqui eu não estou defendendo falar de forma errada ou não usar o nosso português adequadamente. Não ter um vocabulário, né, com palavras que tenham a ver com a situação. Não significa ser medíocre, não é nada disso. É usar o português de forma adequada. Ser técnico quando você escreve as petições, sempre partindo da ideia de que quem está lendo, está entendendo, está agradável. Veja, eu sempre faço um teste com os meus alunos. Eu pego uma petição bastante rebuscada, com várias citações, e peço para eles lerem. Aí eu pergunto ao final, vocês leram essas citações que eu coloquei com recuo de parágrafo? Ah, não, a gente pulou. Falei, pois é.
Se quando eu vou ler uma petição de um outro colega para contestar, para me defender, se eu, que sou o principal interessado, pulo, imagine o juiz. Pois é. Então você escreve para não ser lido, logo corte. Aliás, dizia, se eu não me engano, Drummond, né? Escrever é a arte de cortar palavras. Você precisa cortar a todo momento as palavras. Isso vale quando você escreve, vale quando você fala. Falar sempre o necessário. Uma linguagem sempre precisa, assertiva, coesa, para que aquele que está lendo entenda exatamente aquilo que você precisa, está contextualizado e consiga ler rápido. Quem fala é uma mãe, né, para vocês. Também estamos preparando um treinamento exclusivo para oradores do meio jurídico. E a Dani Amorim vai emprestar aí o seu know-how para treinar pessoas que querem melhorar essa capacidade de oratória, de comunicação verbal e não verbal para exercer, por exemplo, o papel de advogado. Conta um pouco do seu curso novo, Dani. Vamos dar spoiler pro povo. Está sendo preparado com muito carinho para ajudar, Márcio, esses profissionais, principalmente quem está iniciando na carreira, a ter essa lapidação, sabe? É a instrução daquilo que você acabou de falar que é tão importante para passar credibilidade. É a naturalidade, é você passar confiança, é você olhar o seu cliente como uma pessoa que tem uma dor, que tem um problema e entender como transmitir a solução para aquela situação. Que bacana, bom saber dessa notícia e acho fundamental. Nós precisamos muito no ambiente jurídico nos prepararmos e aprimorarmos essas técnicas de comunicação exatamente pelo que você falou, para a gente ser assertivo, para que a gente consiga convencer, para que a gente consiga transmitir uma imagem boa, porque nós estamos levando, na verdade, a imagem do nosso cliente. Acho que a grande dica hoje para quem está começando no ambiente da advocacia é ter a noção da sua responsabilidade social e responsabilidade com o seu cliente. É a gente ter a percepção de que o cliente ele apresenta para o advogado aquilo que de mais valioso ele tem, que são suas dores emocionais, sentimentais, para você trabalhar para ele, para defender um patrimônio, para defender uma situação familiar ou para defender a liberdade. Portanto, o advogado ele tem a satisfação de representar aquilo que a gente tem de mais importante num Estado de Direito, que é a principal autoridade, que é o cidadão. Então, você poder falar em nome desse cidadão, falar bem, traduzir para um processo, ter a dimensão de que o processo para o cliente não é só mais uma capa, mais um número, mas é aquilo da vida dele, é aquilo que vai ficar para a história, acho que é uma responsabilidade, é um prazer muito grande de quando alguém confia tudo isso a você. E, portanto, você precisa ter a dimensão dessa responsabilidade para você trabalhar da melhor forma possível. E, neste contexto, você se motivar para prestar sempre o seu melhor serviço. Eu sei que há uma discussão interminável de que não há mercado, o mercado é muito concorrido, e tudo isso é verdade, mas em todas as profissões. Sim. Não é só para o advogado, não é só no ambiente do direito. Mas eu acredito muito de que aquele profissional que exerce a advocacia com muita responsabilidade, com respeito ao seu cliente, que busca encantar o seu cliente, que trata ele com cuidado, ele certamente ele terá o espaço no mercado, será remunerado adequadamente para isso. Então, sempre que eu posso, eu digo isso aos meus clientes, para a gente ter essa noção, porque a gente entra no automático e não tem essa dimensão do quanto a gente é importante na vida dessas pessoas. Bom, e a gente sabe que algumas áreas, como o direito, possuem uma concorrência feroz no mercado de trabalho. E não tem jeito, é preciso construir uma marca pessoal forte. E a gente sabe o quanto isso traz de benefícios profissionais. Para te ajudar, nós trouxemos no 4º episódio da temporada a especialista em marca pessoal e consultora de imagem, Fabiana Souza, para ajudar você a construir a sua marca pessoal forte. Na verdade, quando a gente fala em marca pessoal, personal branding, é exatamente a gente trabalhar o nosso nome, a nossa reputação, agregando coisas positivas e de uma forma intencional, de uma forma gerenciada, que é aí o pulo do gato, né? É aí onde a gente consegue se diferenciar. É aí onde a gente deixa de ser muito passivo em relação à nossa carreira e parte para uma atuação realmente intencional, né? Com algum foco, alguma intenção, nem que essa intenção seja realmente de deixar esse nome grande
brand, essa reputação de uma forma muito positiva e que trabalhe para a gente mesmo quando a gente não está presente, que aí é a coisa mais legal que se tem na nossa marca pessoal é isso, né? Ela poder trabalhar pela gente mesmo quando a gente não está ali fazendo esse trabalho de maneira ativa. E o que é a marca pessoal? É justamente quando a gente fala em reputação. É quando a gente fala de como o nosso nome, como o nosso trabalho, enfim, a nossa fama, vamos dizer assim, é vista pelos outros. Então, alguns profissionais acreditam que apenas entregando uma performance ali esperada, ele consegue essa projeção. Mas muitas vezes não. Porque muitas vezes, como você falou, a gente está dentro de um ambiente com tanta concorrência que alguém vem, de repente, lá de trás e consegue se sobressair porque, de repente, tem uma atitude um pouco mais proativa, inclusive desse ponto de vista de se comunicar melhor, de se posicionar melhor. Eu acho chique, de verdade, eu acho um luxo quem se dá esse direito, esse luxo de falar, não, eu não vou, né? Pra que eu vou ter que ficar me mostrando aqui? Não, vou esperar. Eu acho chiquérrimo quem opta por esse caminho, porque eu realmente não vejo opção. A gente tem que se vender, a gente precisa. O negócio é babado e confusão. O mercado de trabalho não tá pra peixe. E num país que tem 15 milhões de desempregados. Uma coisa que eu só vou pontuar muito importante nesse papo aqui, que pode ter surgido, ninguém tá incentivando ninguém a trabalhar de graça. Muito pelo contrário, a gente tá incentivando você a justamente encontrar o seu valor e cobrar por ele. E fazer jus ao seu valor. E se você não mostra esse valor, então assim, eu sou foda, eu sou bom, mas eu fiz não sei quantos MBA, eu fiz quantos cursos. Tá, então lá, basta ser no mercado hoje? O parecer é necessário. E aí é que entra essa composição de marca, que também tem comportamento, né, Fabi? Exatamente. Então, só retomando então os componentes da marca pessoal. Então, a gente tem, claro, uma boa performance, a gente tem, óbvio, a questão da imagem, que tem aparência e tem comportamento. E a gente tem algumas coisas que a gente pode começar a pensar de uma forma estratégica, de uma forma mais consciente, que é quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos de melhoria. O que o cenário, né? Onde eu estou inserido, o que eu posso considerar como uma oportunidade interessante para pensar em subir um ponto, e, enfim, aquilo se transformar numa boa opção para mim. Como você falou, de maneira alguma a gente está falando em trabalhar muito mais e em ficar enriquecendo o patrão. Não é isso. É justamente o contrário, porque, inclusive, esses profissionais que eu falei, esses profissionais muito passivos, é uma coisa muito triste que a gente está vivendo, essa crise, desemprego e tudo mais. Esses profissionais, quando se veem muitas vezes numa situação de desemprego, eles ficam muito abalados. Porque eles têm aquela coisa que a gente chama da ilusão do cartão de visitas, né? A empresa fala por ele. Então, eu sou a Fabiana de tal lugar, de tal empresa. Então, isso veio antes do meu nome. Quando eu me vejo sem essa proteção da empresa, da marca, do lugar onde eu trabalhava, eu me vejo... Sobrou o quê? O que eu sou, né? Então, quando você trabalha a sua marca pessoal de uma forma mais consistente e consciente, você não se vê tão órfão, você não se vê tão desamparado numa situação dessa de desemprego, porque é isso, você tem elencado ali quais são as suas melhores qualidades, quais são os seus pontos de melhoria e, principalmente, em relação ao mercado, o que eu posso ver de oportunidade aqui, que eu posso me aplicar para, de repente, conseguir aquela oportunidade. Fabi, para a gente já caminhar mais para nossa conclusão aqui, esse impacto, esse baque da carreira, esse baque da marca, que dica que você pode deixar para quem ainda não tinha se atentado a isso, teve um primeiro contato com marca pessoal aqui através do Walk and Talk e que falou, não, vou mexer nessas gavetas aí para ver se eu arrumo isso. Começa por onde, vai por onde, procura quem, para poder fazer não só essa construção, mas também dar conta de fazer a gestão de uma marca. O primeiro passo é realmente sair desse estágio de passividade e tomar consciência de que isso é necessário. E é necessário, como você mesmo já citou, por conta do mercado de trabalho, por conta de concorrência, por conta da evolução
cada vez mais rápida que a gente está vivendo. Então, a gente tem realmente novos desenhos se fazendo. A gente tem essa questão, muitas vezes, do desemprego. Então, é onde você pensa em colocar seu plano B em ação, em retomar sua carreira de uma maneira diferente. Então, sim, cada vez mais necessário. Como eu faço isso? Tomando consciência, em primeiro lugar. E aí, eu acho que o primeiro estágio é você realmente começar a mapear aquilo que eu já coloquei. Então, pontos fracos que você precisa melhorar, pontos fortes que você pode trazer para você e se empoderar disso, entender bem o mercado e aí pensar num plano de ação para como você vai estruturar isso. Para isso, temos aqui o quê? O que a Universidade Ó Quem Fala vai proporcionar para vocês? Temos um curso! Fala aí do seu curso pra gente, Fabi. Vai ser maravilhoso. A gente está montando um curso de marca pessoal. A minha grande preocupação em fazer isso, se acompanhou meu processo, sabe como foi. Parir essa girafa ao contrário. Muito, porque assim, o que eu acho é que eu quero que isso seja muito aplicável, que isso tenha uma funcionalidade, uma coisa muito prática. Então, a ideia é a gente formar pessoas e pegar pela mão mesmo e entender quais são os passos e levar etapa a etapa para que as pessoas consigam fazer esse processo de tomada de consciência, quais são os pontos, conseguir conduzi-las nesse mapeamento dos pontos necessários e depois colocar um plano de ação para elas, como que elas vão colocar isso realmente em prática. Bom, que a comunicação é um grande diferencial para o mercado de trabalho, isso é bastante óbvio, mas nós sabemos que as pessoas que têm poder de assertividade, elas se destacam, inclusive ocupam os melhores cargos nas grandes empresas e também conseguem empreender e conseguem se destacar quando também possuem o próprio negócio. Por isso que a gente conversou sobre comunicação assertiva no 5º episódio da temporada. Inclusive, eu e a Dani Amorim trouxemos um verdadeiro manual de técnicas para ajudar você a desenvolver a sua assertividade na comunicação. Eu percebo que ainda há muita confusão. Tem gente que acha que a comunicação assertiva é você ser legalzinho com todo mundo. Tem gente que acha que ser comunicador assertivo é aquela pessoa que sabe dar ordem. E não é isso, tá, gente? Então é bom a gente já deixar esclarecido que a comunicação assertiva é um estilo de comunicação. E é um estilo que está pautado ali no simples, no objetivo, no direto. É dizer o que precisa ser dito de uma maneira muito clara e objetiva, sem rodeios e sem ofensas ou sem criar conflitos. É um tipo de comunicação, é um tipo de posicionamento que não fica sentado em cima de conflito e que, na verdade, o objetivo desse tipo de comunicador é sempre resolutiva, né? É resolver as questões. Hoje é impossível pensar em desenvolver liderança para você. Bianca, eu não trabalho numa firma grande, eu não tenho uma empresa grande, eu não tenho equipe, nada disso. Só que trabalhar por conta, ser autônomo, ser empreendedor, eu presa, ser um professor, você é um líder. Se você é um pastor ou um condutor religioso, você é um líder religioso. Se você é um líder social, você é um líder. Você é uma pessoa que está sendo porta-voz de um núcleo, de um tipo, de uma tribo de pessoas. Então, você está, sim, exercendo liderança. Não só essa liderança de cargo, não é só a liderança do gerente, do diretor, do coordenador. É a liderança de pessoas, a liderança social em si. E aí, para mim é inconcebível uma pessoa que quer liderar bem, quer ter um time, quer ter parceiros de trabalho, e a gente sabe o quanto ter parceiros é fundamental para a gente evoluir profissionalmente, e não consegue se comunicar com assertividade. Uma coisa, para mim, não fecha a conta. Até porque a própria liderança, ela precisa, né, estar alinhada ali com valores, com os princípios, com a missão, o propósito. E aí você se torna uma influência. Liderança, ela caminha ali ao lado da influência. E a influência está na comunicação. Não dá para você comunicar, né, totalmente. Como é que você vai trabalhar os seus valores, os desejos que você tem como líder? O que a empresa quer de você se você não tem um líder assertivo? Que saiba motivar, que saiba informar, que saiba entreter. Influenciar, porque ele precisa ter os seguidores dele ali para garantir o resultado final.
O que eu penso muito sobre isso, e tem até pesquisa, tem núcleo de pesquisa sobre isso, tem no Brasil, tem um núcleo na USP, que é o seguinte: se as empresas passassem a contabilizar o quanto que elas perdem de dinheiro, o quanto que elas têm de prejuízo por alguns líderes que elas mantêm dentro desses departamentos, eles viriam quanto isso é prejudicial do ponto de vista financeiro. Porque esse tipo de liderança que tem uma comunicação agressiva ou passivo-agressiva ou uma comunicação passiva, o líder passivo, é impossível ele manter um time motivado, um time engajado, uma roda girando Com resultados, com né? resultado, com engajamento, com proatividade, ocupando o papel passivo. E aí, quando você é um comunicador, uma comunicadora assertiva, né? Um comunicador assertivo, você melhora a sua autoconfiança, entende e reconhece também os próprios sentimentos, porque se você não conhece, não entende seus sentimentos, você não vai pra frente. Tem uma listinha bacana que eu tô lendo pra isso, pra não esquecer nada, porque é importante. Você ganha respeito dos outros, você conquista o respeito, por quê? Porque você respeita. Porque você aceita o espaço do outro, você entende o outro, então você conquista respeito também. Melhora o gerenciamento de conflitos. E aí a gente não precisa ser líder para querer gerenciar bem os conflitos. A gente precisa ser gente, educado, né? Entender que não é hora... Precisa ser gente. Toda hora eu tenho que falar mais alto, a minha opinião tem que valer. Não, tem momentos que vale mais a paz do que a razão. Com certeza. E uma coisa que é importante... Uma vez que você aprende a ser assertivo, ou aprende o conceito da comunicação assertiva, você não desaprende mais. Faz parte porque é uma habilidade que ela é treinável e que você vai adquirindo. E como eu disse, os benefícios são tantos que você deixa de praticar os velhos hábitos. A gente se torna uma pessoa melhor. Aí você melhora as suas habilidades de tomada de decisão. Pessoas assertivas sabem tomar decisão. E é aquilo, né? É hora de dizer não, é hora de dizer nada. Exato. É hora de dizer não, hora de dizer nada. Hora de falar, hora de silenciar. Então você aprende a ser um bom tomador de decisão. Você descobre, inclusive, qual é o melhor horário do dia para se tomar decisão. Sabe? Agora eu tô estressado, Agora eu tô estressada. Às vezes de manhã, tem pesquisas que mostram que pela manhã é o melhor horário para você tomar decisão. Porque o seu hormônio, o cortisol tá baixo. Exatamente. Então, que é o hormônio do estresse. Você começa a perceber isso conhecendo o seu corpo, os seus sentimentos, as suas emoções. E aí você cria relacionamentos honestos, porque você começa a trabalhar com mais honestidade. Você tem respeito por você. Começa a entender que se eu tenho que ter respeito por mim, eu tenho que respeitar o outro. Você começa a se perdoar mais, a entender que as suas falhas são naturais, que você é vulnerável e frágil como qualquer outra pessoa e que hoje a gente tá aqui, amanhã a gente não sabe. Então é bom hoje a gente fazer o nosso melhor. E que, se você quer construir um bom legado, não vai dar para fazer isso sem um raladinho sequer em qualquer parte. Então, assim, tombos fazem parte do processo. Presta atenção no seu perfil, hein? Você expressa suas opiniões ou permanece em silêncio? Dê sua resposta aí, pensa a sua resposta mentalmente. Você aceita fazer trabalhos adicionais mesmo quando tá cheio de afazer, já tá atolado com trabalho e não sabe falar não. Aí vai lá e pega, não consegue entregar, frustra, não consegue dizer sobre o prazo e acaba irritando o outro. E aí chega em casa, a louça ainda tá cheia de louça pra você lavar. Aí porque você chora. Você não deu uma determinação pra ninguém te prestar uma ajuda. Também. Também não conseguiu delegar. É rápido em julgar ou culpar. Julgamento tá na ponta da língua. Foi a Bianca, gente. Foi a Bianca. Não, mas nossa, lógico, ela é, pelo amor de Deus, porque ela, olha, nossa senhora, não se toca, imediatamente já vem com julgamento. Ou você é aquela pessoa que parece que morre de medo de alguém vir falar com você, que tem uma certa fobia social. Presta atenção nessas perguntas que eu fiz, e se você respondeu sim para a maioria delas, você certamente está sendo pouquíssimo assertivo. Então, atenção a isso, certo? Você está ocupando os extremos aí. E aí, muito provavelmente, você não está conseguindo se fazer entendido da maneira como poderia se fazer dentro do seu ambiente social e profissional. Bom, e a gente sabe o quanto ser assertivo nas redes sociais também é importantíssimo. Se você é uma pessoa que usa as redes sociais para trabalhar, nós sabemos o quanto é importante entender tecnicamente essa ferramenta para poder ter sucesso com isso. Então nós trouxemos como convidados a Priscila Mota, que é jornalista, criadora de conteúdo e influenciadora digital,
e o Pedro Chiroma, que é o diretor de marketing do grupo Ó Quem Fala, para conversar um pouquinho sobre marketing digital e a comunicação nas redes sociais. Esse foi o 6º episódio da temporada. Bom, por que a gente decidiu falar sobre rede social? Falar sobre a comunicação. E aqui eu quero deixar muito claro a comunicação em rede social, e quando a gente fala dessa amplitude do que é a comunicação em si, é não só desse poder de expressão verbal que a gente usa através de vídeos e lives, mas também esse posicionamento não verbal, né? Através da escrita, através da imagem que eu posto, da foto, em como eu me posiciono. Então, esse macro da comunicação, e que o que isso tem a ver com a oratória? Tem a ver com o que a gente já sabe da oratória e esse posicionamento de linguagem não verbal e verbal, e é por isso que a gente faz essa casadinha. O que a gente sempre fala, né? Antes de ir para a rede social, uma coisa muito importante, e aí eu faço o paralelo com a oratória, é a questão de estudar o público, né? A diferença de você gerar conteúdo por gerar. E a mesma coisa, eu lembro que você comentou nos programas atrás, que é o falador e o orador. A diferença é que um vai falar estrategicamente pensando no público. Então, quando a pessoa vai para a rede social, ela precisa fazer um mapeamento desse público. Ela precisa entender do que esse público gosta, como é que eu vou gerar conexão, que identidade eu vou usar como porta-voz, quais são as características que eu vou apresentar, como é que, né, eu vou me relacionar com essa pessoa. Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai iniciar um trabalho com o cliente é analisar o público dele, entender para quem ele quer vender e a partir disso modular o tom de voz que ele vai utilizar, tudo isso. Tem que tomar cuidado para não gerar um conteúdo errado para a rede social errada. Então, vamos pensar que Facebook, Instagram, TikTok são conteúdos mais rápidos. Não adianta você gastar uma energia massiva, fazer igual uma tese de doutorado, sendo que a pessoa não está ali para isso, não está ali para consumir esse tipo de conteúdo. Então, a gente tem que... não pode gastar essa energia toda numa coisa que vai ser que não vai ser perene. E aí tem outras redes sociais que têm essa vocação mais educativa. Vamos pegar, sei lá, YouTube, que as pessoas estão preparadas, vão para lá para consumir um conteúdo maior. Conteúdo de 10, 15, 20 minutos, vídeos de 1 hora. Então, tem que balizar. E cada rede social tem sua vocação. E lembrando que essas redes sociais, principalmente, né, que você comentou sobre relacionamento. As pessoas se esquecem disso. Elas ficam tentando vender a todo momento. Tudo bem, tem lojas de roupa que é vitrine. É uma vitrine, ok. O Instagram faz sentido, por exemplo, para uma vitrine, né? Mas você, como pessoa, de repente, um prestador de serviço, não vai ficar tentando vender a todo momento. Você tem que tentar gerar conexão de alguma forma. Só ver o que grandes marcas estão fazendo, por exemplo, né? Elas estão tentando cada vez mais personificar a marca para você se conectar com ela de alguma forma. Não estão tentando te vender a todo momento. Então, sempre lembrar disso. Muitos dos bloqueios de quem precisa ir para a rede social, e aí eu falo a palavra precisa, porque sim, tem que se vender de alguma maneira, porque tem um negócio, ou é porta-voz de alguma coisa, ou quer começar uma nova profissão, porque a internet sim deu pra gente possibilidade de ter outras profissões diferentes. E tem essa trava de se expor, essa trava de gravar um vídeo, essa trava de gerar um conteúdo, falar alguma coisa na rede social. Isso dá pra gente melhorar, né, Priscila? Dá. O que você tá preparando pra gente? Nos conte. Dá pra melhorar muito, inclusive. Estou preparando nada mais, nada menos que um curso. Aê! Você acha que... Adoramos. a gente não dá ponto sem nó, imagina. Vai ter treinamento disso, né, Pri? Então, esse curso, ele vem pra mostrar para as pessoas que é possível ter uma boa oratória nas redes sociais, melhorar a maneira de conversar com o seu público, a maneira até de chegar até o público, porque às vezes as pessoas não conseguem, né? Tem uma linguagem tão técnica, tão distante das pessoas que precisam daquele serviço, mas não entendem o que a pessoa está falando. Sim, exatamente. Porque não fizeram o primeiro passo lá atrás, né? Que é entender para quem ele está falando. E, né, também falando do curso, como gerar esse conteúdo de qualidade, né? Não só como se portar na frente das câmeras, mas também aprender a gerar conteúdo de valor. Isso é importante. Sim. E eu até falei pouco de estar na frente das câmeras,
Porque esse é o último passo, eu acho. Uhum. Eu acredito que... A etapa preparatória, né? Nossa, vem muito antes. Fazer um roteiro, estudar o tema que você vai falar, se preparar psicologicamente, principalmente, né? Se olhar no espelho e falar, você consegue, vamos lá, fazer os exercícios de preparação. Tudo isso na universidade, ó quem fala, né, Priscila? Na Você vai dar agulha. esse passo a passo aí. Saindo do forno, então, treinamento novo com a Priscila Mota, que a gente vai trazer para ajudar você a destravar e gerar conteúdo na rede social, usar esse palco para se vender, usar esse palco para comunicar, usar esse palco para gerar um conteúdo e conquistar e influenciar o seu público. E aí, Pedro, a pergunta que não quer calar. Você que cuida das estratégias comerciais, do marketing das empresas do Ó Quem Fala, ainda tem espaço para se fazer na internet? Aí eu queria que você fosse bem realista com as pessoas. Sincerão. Sincerão. Sim, tem espaço. Sempre tem espaço para crescer. Só que assim, né, o sarrafo hoje é muito mais alto do que era 5, 10 anos atrás. Então, quem começou lá atrás está muito na frente hoje. E quem começar hoje vai estar muito à frente de quem começar daqui 2 anos. Então, comece agora, tá? E tem que ter uma coisa em mente, que é produzir algo de qualidade. Hoje, a concorrência é muito grande, né? Tem informação de qualidade em todos os lados. Programas, formatos diferentes surgindo a todo momento. Então, a gente tem que, se for para entrar em campo, vai colocar o time em campo, produza algo de qualidade. Pense, vai demandar tempo, vai demandar dinheiro. Então, faça algo de qualidade, porque senão você vai fazer, não vai ter o resultado que você espera e vai se frustrar. Então, tem que ter muito claro isso. Olha, gente, uma das maiores objeções que a gente tem, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais, é sobre a voz. Muita gente não gosta da própria voz e a gente vê isso chegando para a gente também através dos nossos alunos em curso. Então, para tirar isso da sua cabeça e para ajudar você a desenvolver tecnicamente a sua voz para se expressar bem em público, nós trouxemos um episódio só falando sobre cuidados com a voz, algumas técnicas legais para você usar isso como seu instrumento de trabalho. Quem foi a nossa convidada? A Paula Tavernaro, que é fonoaudióloga. A voz humana é o som produzido pela passagem de ar através das pregas vocais e modificado nas cavidades de ressonância e estruturas articulatórias. A voz falada geralmente fornece informações físicas e culturais do indivíduo e sofre influência de aspectos hereditários, emocionais e do ambiente do falante. Então, como é que a gente pode traduzir essa história toda, né, Bianca? Ela é mutável. A voz é mutável. A voz, ela sofre alterações, inclusive alterações do período do próprio dia. Então, a nossa voz, ela muda dependendo do horário do dia. E essas alterações, gente, elas sofrem não só ao longo do dia, mas com a nossa idade, com os nossos hábitos. E já teve, inclusive, pergunta aqui no canal. A nossa voz envelhece com a gente? Envelhece com a gente, a nossa voz envelhece com a gente. Então, tem esses estados e o estado emocional altera muito também. Quando a gente está mais nervoso, por exemplo, a tendência da voz ficar mais esganada. Então, a voz fica mais fina. Fica uma voz mais alta, mais fina, por conta da aceleração do batimento cardíaco. Agora, uma curiosidade importante, sabendo dessa variação de voz, e tem a tal da encanação, não gosto da minha voz, né, Dani? O povo tem essa encanação bastante, né? Eu acho que é o que a gente mais recebe de depoimentos e de frustração mesmo, tanto nos cursos presenciais como no online, é essa questão de eu não gosto da minha voz. Eu não gosto de ouvir mensagem. A pessoa às vezes não envia mensagem, porque tem esse problema em se escutar. E é um processo natural. E aí eu vou te dizer uma coisa já para você entender. A voz que você não gosta é exatamente a verdadeira. Não é essa que você escuta de fora. Então é aquela do áudio que é a sua voz. A gente pode melhorar isso. Agora, tirando essa questão, você tem que imaginar também o porquê de não gostar da sua voz. Está se comparando com alguém que tem uma voz
diferente que você considera bonita e aí essa comparação também prejudica? Para tirar exatamente essa dúvida do que é preparável, em quais condições o exercício ajuda a voz a mudar ou a melhorar e o que não é. É bom que a gente deixe bem claro aqui que essa preparação da voz, a manipulação da voz, esse instrumento que faz parte do nosso organismo, ele tem um profissional específico que cuida disso. Então, para a gente tirar todas essas dúvidas e saber até onde dá para ir com essa preparação, com o exercício, eu vou chamar a nossa convidada. Nós tivemos o cuidado de trazer um especialista da voz para a gente entender. Existe limite do que é treinável e do que precisa ser tratado quando a gente fala de voz? Vamos ver. Olá, Bianca, Dani, obrigada por me convidarem para participar do programa. Tem limite, sim. E o fonoaudiólogo é o profissional capacitado para avaliar, reabilitar, orientar e aprimorar qualquer alteração de voz ou de fala. Então, sempre que perceber que existe alguma alteração, como por exemplo, rouquidão, muito tempo perdendo a voz, dificuldade para falar, trocas de sons na fala ou até mesmo gagueira, é o profissional fonoaudiólogo que precisa ser consultado. Então você entendeu o papel de um fonoaudiólogo, de uma fonoaudióloga, quando você está com um problema na sua voz. Nós, treinadores, o que a gente faz? A gente consegue identificar que pode ter algo mais pesado para ser tratado, algo clínico, e aí a gente vai te indicar um profissional. Tirando isso, a gente treina a sua musculatura, a gente passa exercícios, a gente tem inclusive exercícios, né, Bianca, de interpretação, que já dão um ajuste de voz, que você já percebe. Eu falo muito baixo, peraí, vamos modular isso aqui, vamos trabalhar um pouco mais de interpretação. Tudo isso com os exercícios que nós passamos, que inclusive são indicados por fonoaudiólogos, porque a gente não faz nada do acaso aqui. Claro. Aí sim você vai trabalhar a sua voz. Então você percebeu, como a própria Paula falou, da importância do treino, da preparação e dos bons hábitos para cuidar da nossa voz. E aí a gente sabe que existem alguns vilões. Um deles, por exemplo, é a bebida gelada, não é, Paula? Bebidas geladas podem ser vilãs, sim, desde que a pessoa tenha uma predisposição para isso. Fique rouca com facilidade, perca a voz toda vez que tome algo gelado. Caso contrário, não. Mas quem usa a voz profissionalmente, é bom se prevenir e tomar os líquidos todos em temperatura ambiente. Já o ar-condicionado não tem como a gente evitar quando a gente trabalha num ambiente que tenha. O ar-condicionado é um vilão porque ele resseca a nossa mucosa, deixando a nossa saliva mais grossa e podendo causar pigarro. E a gente fica naquele o tempo todo, que pode prejudicar as pregas vocais. Então, nesse caso, o ideal é que se hidrate o dia todo. Então, pequenos goles de água ao longo do dia podem ajudar e evitar qualquer dano. Gritar não faz bem, seja muito ou seja pouco. Ela prejudica as pregas vocais, pode causar lesões, então o ideal é evitar. Se eu sou professor, palestrante, cantor, o certo é que eu use microfone para amplificar a minha voz e não ganhe a atenção do público no grito. Que, aliás, né, Bianca, no grito a gente não ganha nada, porque quando você aumenta seu tom de voz, falta um pouquinho de inteligência emocional e bons argumentos. Isso é regra básica da nossa comunicação. Gritou, não tem argumento. Gritou, perdeu a razão. Perdeu a razão, não adianta. Gritou é porque não está preparado para conquistar ali no fato, né? Na argumentação estruturada. Não adianta, não tem E foi como. muito bacana porque ela deu aí diversos exemplos, né? E falou de tantos profissionais, tantas profissões que a gente deve realmente cuidar da nossa voz, manter a nossa voz o mais saudável possível. Agora, Bianca, é super bacana a gente pensar também que esse é um assunto que dá muito pano pra manga, né? Então a gente ia passar, assim, horas e horas falando aqui da voz, porque realmente tem muito argumento, tem muita técnica, tem muito estudo pra gente deixar a nossa voz bacana. E não é, gente, algo do dia pra noite. De jeito nenhum. Tem que ficar muito claro isso. É como fazer atividade física. Não é de hoje pra amanhã. E você sabia que alguns aspectos da voz
são percebidos de maneira positiva no exercício de uma liderança? Pois é, o papel de um líder é importantíssimo e a comunicação é uma ferramenta de trabalho indispensável. Não fui eu que disse isso não, foi a Débora Julião, que é especialista em desenvolvimento humano, consultora e treinadora corporativa, e ela foi a convidada do nosso 8º episódio e trouxe uma aula de liderança pra gente. Vale a pena conferir. Então, quando a gente fala do líder tradicional, né, a gente pode resumir essa atuação, essa liderança. As palavras-chave seriam comando, controle, resultado a qualquer custo. Comando, controle, resultado a qualquer custo. As pessoas, na melhor das hipóteses, as pessoas o obedecem porque ele é temido. Este líder do qual eu já venho falando, mas agora as pessoas estão perguntando e falando também, né? Que é onde caiu a guilhotina e ficou esse novo líder agora que precisa emergir. Ele é influência, autonomia, follow-up, resultado sustentável e as pessoas o seguem porque ele é respeitado. Agora me diz, uma pessoa que não consegue comunicar propósito, comunicar caráter, comunicar credibilidade, passar credibilidade, ele não consegue ter assertividade quando ele faz acompanhamento, quando ele dá feedback, será que ele consegue ser um influenciador? Ele consegue ser respeitado? Se for milagreiro. Né? Milagreiro. E tem mais, porque é aquilo que a gente estava falando de gostar de gente. Gostar de gente tem que trabalhar a escuta. Entender que cada pessoa tem um desejo, tem um sonho. Eu não deixo meu sonho em casa e vou trabalhar. Não! Inclusive, eu vou trabalhar porque eu quero muito realizar esse sonho. Ele vai para dentro da minha empresa. Então, é preciso ter empatia, conhecer um pouco mais do seu colaborador, da sua equipe. Tem uma estatística, uma pesquisa do próprio pai da administração, né, o Peter Drucker, que ele diz assim que 60% dos problemas administrativos são causados por uma comunicação ineficaz. Você citou aí o Martin Luther King. E ele teve uma comunicação de uma eficiência que marcou uma era. E hoje a gente percebe, tá aqui, ó, os números estão mostrando. É problema de comunicação, dá prejuízo no bolso. Muito! E agora, o que a gente tem percebido também de uns 5 anos para cá é que não se media isso em estatísticas e números. Você que está há 20 anos nesse mercado, você sabe muito bem que não se media o risco ou o quanto se perdia de maneira, né, de quantidade. Sim. Por conta de barreiras de comunicação. E de uns 5 anos para cá, o pessoal começou a medir isso porque, muito provavelmente, pega no bolso das empresas, mesmo que elas ainda não tenham colocado essas estatísticas nas planilhas. Sim. Né, Débora? Pega muito. É assim, ó, grandes problemas têm causas pequenas. Mas são causas pequenas. Sabe a pedrinha do Davi na testa do Golias? É bem isso. Tipo, é pequeno. Cuidado. Cuidado, mas vai te matar. É muito pequeno diante do Golias. Isso, é uma pedrinha que o derrubou. Né? As grandes montanhas a gente sempre vê. Mas a gente se esborracha. Escorrega e se esborracha em grãos de areia. E às vezes, assim... Tem uns problemas assim na empresa que você fala, meu Deus, como que pode um negócio desse? O produto chegou errado para o cliente, volta o caminhão inteiro para trás, tem escândalo, tem um monte de coisa. Quando você vai ver a falha de comunicação. Então, uma coisa que a gente precisa relembrar é que o grande erro que as pessoas cometem, e sobretudo na indústria, eu diria que de forma geral, mas na indústria eu esperava que não acontecesse, né? Mas acontece. É que as pessoas acham que comunicar é falar. Né? Então, você comunicou tal coisa? Eu falei. Eu mandei o e-mail. Ou eu escrevi no livro de passagem de turno. Sim. Né? Então, assim, poxa vida, foi 7% da comunicação. Né? E comunicação é muito mais... Tem uma amplitude maior. Exige muito mais. Né? A primeira coisa que eu digo para as pessoas é comunicação não é o que sai de você, é o que chega no outro. Né? E nós comunicamos com tudo. Nós comunicamos com o nosso corpo, nós comunicamos com o nosso cheiro, a cor da roupa, tudo. O tanto de balangandã que está usando. Né? Eu tenho que me policiar com isso. A gente comunica com tudo. Palavras, assim, 7%. E o exemplo que você
pediu, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Tem a ver com o tom, né? O tom, a gente né? estava falando sobre voz de autoridade, voz que passa autoridade, respeito, credibilidade, isso é de extrema importância. E eu já vivenciei situações, assim, mesmo não sendo especialista na comunicação, a gente faz os nossos treinamentos de comunicação, né? Dão muito resultado, claro, mas assim, não com a profundidade que vocês fazem, com certeza. E algumas coisas a gente observa, até por vivência, né? Você percebe que assim, ó, a criança, ela não obedece voz de comando daquela mãe que fala agudo, né? Lá no agudo e a vogal esticada. A Dani dá risada, né? Gente, presta atenção, ó. Gabriel, eu já te falei para pegar os brinquedos. Exato. Né? Então esse voz de comando é uma voz aguda, né? Grave. É uma voz aqui, né? Uma Como a grave. Dani me ensinou, fala aqui grave. no core, né? Gente, elas são de TV. Vocês não vão ver nenhuma menina na TV, apresentadoras de jornal que vão falar de coisa séria, assim, boa noite, hoje nós vamos falar a respeito do aumento do gás. Não vai ouvir. Todas Não vai. elas vão chegar e vão olhar para você e falar, boa noite. Uma das notícias que temos hoje é a respeito do aumento do preço do gás, porque é uma voz de autoridade, né? Então, Gabriel, por favor, pegue os brinquedos. Né? Não tem interrogação, exclamação, até ponto final, nem vírgula, nem ponto e vírgula. Então você percebe aquela voz grave, com a vogal curta, é uma voz de autoridade. Essa voz passa confiança. Exatamente. E o tal do feedback? O feedback, que é o quê? Existe método para feedback? As líderes sabem aplicar um bom feedback, Débora? Então, o feedback é um grande desafio. Né? Tem um feedback que não é assertivo, de uma comunicação assertiva, você fere o pessoal mesmo. Fere. É por isso que então, tem da tanto criança, problema. do adulto, do diretor, do CEO, não tem essa. Não tem. Uma coisa é você falar de você, do seu caráter. Outra coisa é você falar do seu comportamento. Porque comportamentos mudam, o seu caráter é constante. Sim. Então, quando você começa um feedback dizendo, Dani, olha, eu estou aqui para falar de disciplina e organização com você. Dani, então, você é desorganizada. É diferente, né? É bem diferente. Você tem que falar do comportamento. Dani, quando você... Aí você cita o fato. Quando você termina as gravações e larga todos os papéis aqui na mesa, a xícara... Tadinha, ela não faz nada disso, hein, gente? Gente, Eu não sou faz, ótima, É pelo gente. amor. simulação. Não, Pegamos a ó, Dani aqui. não. Você deixa os papéis na mesa, não recolhe e também não limpa as xícaras que você lavou. Você usou? Aí eu vou falar isso que você usou. Aí eu vou falar do resultado deste seu comportamento. A equipe de apoio se atrasa para ir embora porque precisa ficar aqui fazendo este trabalho. O que acarreta para nós um ônus disso, daquilo. Então, eu estou falando do seu comportamento, estou falando do resultado ruim para a empresa. E eu coloco o que eu gostaria. Eu gostaria, Dani, que se você precisar, termine as gravações 5 minutos mais cedo para você dar conta desse trabalho. Assim, a nossa equipe pode ir embora no horário e a gente não tem esse ônus. O que você acha? Ouça. Gente, vocês anotem isso aqui, tá? Por favor, e cola na testa. Ela acabou de passar um passo a passo de como dar um bom feedback. Passo a passo. Isso aqui é uma receita de bolo. É. Então, é um passo a passo. E é assim, é passo a passo. É técnica. é técnica. É treinável, não é, Débora? É treinável. É treinável. Então, sempre comportamento. Mas eu não tenho os comportamentos para citar. Então, antes de você dar feedback, você fica 1 semana, 2 semanas observando a pessoa, porque você vai ter que colher também comportamentos positivos para você fazer a técnica do sanduíche. Então, eu começo reforçando aquilo que é bom. Estou muito contente com isso, de maneira assertiva, pontual, porque você gera credibilidade. Olha como é importante o raio da comunicação, né? Você Graças entender a Deus. de Oh, meu comunicação, Deus do céu. gente. Ô, mulher, a gente tem que ficar rica, pelo amor de Deus, olha. Tem que. Pelo amor de Deus, a gente tá aqui oferecendo soluções que vão salvar o mundo. Quem vai dar feedback precisa antes gerar credibilidade. Primeira coisa que precisa pensar é que liderança é uma habilidade, né? E sendo uma habilidade, é treinável.
nós podemos desenvolver. Como dirigir, escovar os dentes, comer. Aí tem gente que fala, não, Débora, líder nasce pronto. Não. Muitas pessoas nascem com características que facilitam o exercício da liderança, né? Facilitam. Você percebe que aquela criança que domina no parquinho, que coloca todo mundo em fila, ela decide a brincadeira que vai acontecer, né? Ela se comunica muito bem. Comunicação é uma ferramenta poderosa de liderança. Então, algumas pessoas nascem por conta de temperamento ou influência do ambiente familiar, eles têm características, habilidades de liderança desenvolvidas, mas não significa que ele não vai ter que passar por treinamento para aprender a lidar com aquilo. Então, primeiro ponto, calma, sossega teu coração, né? Porque você pode desenvolver a sua liderança. Não tem o temperamento ou aquela estrela mágica que te trouxe ao mundo, que te faz um líder. Não! Eu preciso de autoconhecimento, eu preciso entender isso. Então, você falou assim, o que fazer? Que treinamento? Primeiro é saber que você tem essa energia e desenvolver essa liderança é absolutamente viável, possível, né? Dar feedback é técnica, comunicar-se bem é técnica. Então, eu preciso entender que é possível para mim. Aí vem o segundo ponto que foge das nossas mãos aqui, treinadoras. A pessoa precisa querer. Com certeza. Eu entendi que eu tenho esse poder em mim, né? E eu entendi que existem pessoas com capacidade, com habilidade de aflorar isso em mim. A gente sabe o quanto ter uma liderança forte é importantíssimo para o desempenho de uma empresa. A liderança é o coração da empresa, mas a porta de entrada dessa empresa é o atendimento. E nós sabemos o quanto os atendentes precisam ter um poder de comunicação apurado para conquistar e influenciar os seus clientes. Foi o tema do nosso 9º episódio. Neste programa, eu e a Dani Amorim conversamos sobre técnicas para melhorar o atendimento. Se você é uma pessoa que lida com o público, vem cá aprender com a gente. Porque muitas vezes quando a gente fala de atendimento, as pessoas entendem que isso serve somente para o atendente. Ou a pessoa que está respondendo o WhatsApp, atendendo o telefone, ou estou atrás de um balcão. E não é isso não, tá, gente? Não só isso. Claro, para esse tipo de trabalho, principalmente, tem que estar com isso afinadíssimo. Mas hoje, nós estamos com tantas profissões diferentes, né? O brasileiro é tão empreendedor. E eu imagino e acredito, e isso acontece com a gente, porque aqui a gente também faz atendimento ao público, aos nossos clientes e alunos, que isso serve para todo mundo que está em contato com pessoas. Então, desde uma empresa, um prestador de serviço, vamos pensar, por exemplo, médicos, advogados, dentistas, personal trainer, fisioterapeuta, todo mundo que lida com o público está atendendo, certo? Exatamente. Está fazendo um tipo de atendimento. Professores, instrutores, consultores estão atendendo aí seus alunos e clientes. Então, também é um tipo de atendimento. Empresários, todo mundo que está de alguma maneira. Bianca, mas e dentro da empresa? Eu trabalho numa empresa, eu sou um analista, eu sou um coordenador, eu sou um auxiliar. Você está atendendo o seu parceiro interno, o seu cliente interno. Hoje, a gente não compra coisa, a gente compra experiências. A gente não compra o colchão, a gente compra boas... noites de sono. Noites de sono. A gente não compra o chuveiro quente, a gente compra banhos relaxantes e mais longos. Você não compra a placa solar, você compra o banho que te relaxa. Então, assim, isso também tem que ser levado em conta pensando que o atendimento, eles têm que estar de acordo com a maneira como o nosso cérebro entende o consumo. E o nosso cérebro entende o consumo através do que é humanizado. O fator emoção é muito importante e costuma ter mais sucesso. E é por isso que tem se falado tanto hoje da venda consultiva, atendimento consultivo, que é essa coisa de ter alguém te ouvindo, explicando e te dando atenção. É isso mesmo, Bianca. E as emoções influenciam e muito as nossas decisões na hora da compra. A raiva, a felicidade, a irritação,
Tudo isso pode garantir aí o sucesso ou o fracasso da sua venda. Tem até, Bianca, uma pesquisa muito interessante que retrata aquilo que a gente já sabe. A gente pode fazer o que for de estratégia de marketing para falar bem do nosso trabalho, do nosso serviço, do nosso produto. Mas é o boca a boca que faz diferença. O boca a boca, que é a boa indicação, e o boca do sapo, que é a má indicação. Que é a má indicação. E olha que interessante, tem uma pesquisa que diz assim, olha, que o cliente satisfeito, ele conta para 3 pessoas sobre a experiência positiva que teve. Já um cliente insatisfeito espalha para 11 pessoas a experiência negativa. E aí, você trabalha ali com a boa comunicação, com elegância. Ouça a necessidade do cliente, preste atenção no que ele está pedindo para você, ofereça as opções, seja simpático, não se esqueça que o não verbal que a gente acabou de citar aí da sua aparência também contempla o sorriso, a energia, a forma da sua postura. Tudo isso vai garantir que a sua comunicação, já no atendimento, começou no lugar certo. Vamos aqui a um checklist para você fazer a ordem certinha do atendimento. Primeira coisa, ouvir. Então, quando você é abordado, você vai iniciar o seu atendimento, né? Como a gente já disse, o cumprimento é importante, perguntar o nome da pessoa para deixar pessoal, para a pessoa entender que você está falando diretamente para ela, que ela é importante. Também. Se apresenta, eu sou o fulano de tal, eu tô aqui hoje, eu vou te ajudar com as suas dúvidas, o que você precisa, qual é a sua demanda, como que eu posso esclarecer as suas dúvidas, enfim. Então, quando você dá essa abertura de esclarecimento, ó, tô aqui para te ajudar, vou te ouvir, vou esclarecer as suas dúvidas, você abre a sua escuta. E aí você espera, então, a primeira etapa é ouvir, você espera a pessoa trazer ali a sua angústia, a sua dor, seu pedido, a sua dúvida e por aí vai. Após isso, é checar a informação. Ah, claro, pode deixar, vou trazer todos os dados que você precisa, vou checar essa informação para você, vou trazer a resposta que você precisa para tirar a sua dúvida. Ah, sim, tenho as informações, eu já te passo, pode deixar. E, em seguida, então, oferecer a melhor solução. Depois que você passa a solução para o seu cliente, é fazer a checagem. O que a gente fala que é fazer a checagem? É como se você pedisse para você repetisse o que o cliente te demandou e falar, é isso? Então, faça a checagem. Ah, então você está pedindo para que eu transfira tantas coisas para você? É isso? Posso dar encaminhamento? Então, faça a checagem. Você pode repetir o pedido para a pessoa dar o check lá, dar a validação e você entender que entendeu tudo certinho, não houve ruído, então pode encaminhar. Isso é super eficiente, principalmente numa conversa por WhatsApp, porque no final da história as pessoas estão falando, fechando negócios muito por WhatsApp, então isso ajuda bastante a não dar nada errado e a pessoa de repente falar, não, mas eu não falei isso. Não, tá aqui, ó. Eu fiz um cheque aqui, você falou que era. Outra coisa legal é o mapa de respostas. O que é isso? O mapa de respostas, e assim, todo lugar que tem um bom atendimento tem isso, tá, gente? O mapa de respostas é como uma espécie de manual. Você pode fazer um roteiro com todas as informações pertinentes ao serviço que você presta ou sobre o produto que você fala, enfim. Tudo certinho, deixar esse roteiro pronto com as respostas às perguntas mais feitas durante o atendimento. Porque isso facilita a tua vida. Não tem esquecimento, não tem chance de você esquecer uma informação importante. Você pode fazer a consulta para poder checar isso e você também não deixa o seu cliente esperando por muito tempo. Lembrando que você pode capacitar essa comunicação, você pode capacitar essa linguagem, a verbal, a não verbal, como você faz essa percepção, como você se expressa nessas situações através de um treinamento de oratória. Então, te convido de novo a entrar na Universidade Joaquim Fala, QR Code aqui na Terra. Na Terra, não. Na terra. É na Terra, gente. É na tela, gente. Na tela, tá? O QR Code. Na Terra, na tela. Você acessa lá a Universidade Joaquim Fala para conhecer os nossos programas de treinamento e, claro, vir aqui ser treinados por nós. Esta duplinha maravilhosa.
Bom, gente, se até aqui nós trouxemos esse verdadeiro manual de informação, a história da oratória, o medo de falar em público, como combater essa barreira, como você cuidar da sua voz, oratória no direito, como construir uma boa marca pessoal, comunicação assertiva, liderança e por aí vai. Para a gente fechar com chave de ouro, nós trouxemos aqui a maravilhosa do RH, a Sônia Padilha, que é uma consultora muito experiente, que já recrutou muita gente no mercado, e ela compilou para a gente um verdadeiro manual para você se posicionar bem e realizar uma boa entrevista de emprego. Tanto para você que está iniciando no mercado de trabalho, quanto para você que está reiniciando no mercado de trabalho. É um conteúdo que você nunca viu na internet. A Sônia Padilha conseguiu compilar essa preciosidade e te ajudar com isso aqui no nosso último programa da temporada do Walk & Talk. Vale a pena conferir e já pega papel e caneta para anotar também. A gente sempre fala, a comunicação que está no currículo é ela a porta de entrada para você chamar a pessoa para o segundo passo, que é a entrevista, que é fazer o recrutamento. Esse currículo precisa estar organizado. Precisam que as perguntas ali, né, que já são muito claras, sejam respondidas também de forma clara. Você que é candidato, não minta no currículo, a gente sabe que isso é super importante. Conte com clareza suas habilidades, sua experiência. E aí organizou-se o currículo, a partir daí você está aí no mercado para concorrer àquela vaga. Então, o que mais ele deve se atentar em relação ao currículo? Coisa primordial, e parece que assim, que é coisa do outro mundo, e não é. Erro de português, erro de colocação, isso a gente olha, né? Se você faz um currículo já com erro de ortografia, o que você está mostrando para a gente? Que você não teve cuidado nenhum com o seu currículo. Outra coisa, né? Por mais que a gente fale que não, mudou um pouco hoje, que a gente não precisa ficar tanto tempo numa empresa, mas qual é a constância sua, né? Você está ficando 2 meses em cada emprego, a gente olha assim isso. Claro que antigamente, um bom candidato é quem ficasse 10 anos numa empresa. Não é bem por aí mais. Mas, ao mesmo tempo, você não para em nenhum emprego. O que está acontecendo, né? E também não adianta você mentir, porque a gente vai olhar. Então, assim, um currículo bem feito é aquele que conta suas últimas 3 experiências. Não precisa mais que isso. Porque não adianta você contar o que você fez há 50 anos atrás, né? Brincando. Mas o que você fez nos últimos 3 empregos, o que você tem para entregar. E não adianta nada a gente fazer de conta, tem que ser a real. O que você vai nos entregar? E o que é legal também é você colocar alguns cursos, os últimos cursos que você fez. Você fez um curso há 20 anos atrás, o que vai adiantar agora? As coisas mudam muito rápido. Então, coloque as 3 últimas experiências com clareza e também não precisa encher linguiça. Já ouviu falar sobre isso? Nossa Quando Senhora. você faz um currículo de 4 páginas, qual recrutador vai olhar as 4 páginas? Mas o que chama a atenção do recrutador no currículo? O que deve ter? Aquilo que um recrutador bate o olho e fala, não, isso é legal. O que é de positivo? Eu acho que é bem complexo falar sobre isso, porque se for uma vaga operacional, o que a gente olha mais, né? Se a pessoa tem uma constância, se ela ficou bastante tempo naquele trabalho, se ela tem os cursos técnicos que eu preciso. Claro que na entrevista a gente vai olhar a questão comportamental. Todo mundo fala aquela frase lá que eu nem gosto mais, que a gente contrata pelo currículo e despede pelo comportamento, que já virou um jargão que nem serve tanto mais. Então, se é uma vaga operacional, eu vou olhar essa questão técnica e principalmente se ela teve uma constância no que ela fez. Agora, se é uma vaga mais tática ou estratégica, a gente percebe assim, o quanto essa pessoa está evoluindo na carreira. Então, assim, ela está aprendendo coisas novas, ela está buscando tecnologias novas, está trabalhando com essa questão de ágil. Então, a gente percebe que há uma diferença muito grande do tático, estratégico para o operacional. Mas a gente olha assim, o que essa pessoa que fez isso, mas dentro dessa empresa que ela estava como um analista, mas ela tinha uma equipe abaixo dela. Então, olha, essa pessoa já cuidou de uma equipe, ou ela já cuidou de um projeto. Então, é muito variável de acordo com o nível do candidato, da vaga em si. E na hora de uma entrevista, seja ela através de um vídeo ou seja ela através de uma entrevista tete-a-tete presencial, dica para fazer ajuste visual, Sônia. Primeira dica, investigue a empresa que você vai trabalhar. Se você trabalhar no marketing, é aceitável que você vá fazer uma entrevista de bermuda, de uma camiseta mais leve. Mais descolada. Descolado, com certeza. Mas se você vai trabalhar numa empresa que você ainda não sabe como é o dress code, ou seja, como é a vestimenta, você pode até perguntar para o recrutador como é
a forma de vocês se vestirem, porque isso diz tudo sobre você quando você vai na entrevista. Claro, você não precisa usar uma roupa formal demais, porque também isso não cabe, uma maquiagem muito carregada. Isso é sempre dica, nunca vá com muitos adereços. Claro, um brinquinho, uma bijuteria para as mulheres, mas nunca exagere nem na maquiagem e nem nos adereços. Mas não custa nada você perguntar como é o ritual de vestimenta de vocês. A gente pode perguntar, gente. Você também está sendo convidado a trabalhar numa empresa. Então, por que você não pergunta? Você também pode escolher se você quer aquela empresa ou não. Se você trabalha com marketing e vai trabalhar numa empresa que ainda precisa de camisa, você vai se sentir bem? Então, isso mudou um pouco, né? Não sei se a gente pode falar sobre isso, que antigamente era só as empresas que escolhiam os candidatos. E hoje, as pessoas, quando estão no nível mais tático e estratégico, também avaliam muito como é que está essa empresa, se eu vou me integrar naquela empresa, se eu estou alinhada àquela cultura. Então, não custa nada você perguntar, mas nunca vá, né, com muito exagero ou com uma camisetinha muito regata, para as mulheres não com muito decote, com uma saia muito curta. Eu acho que é bom senso. Porque, assim, a primeira impressão é a que fica, a gente já sabe disso. Não tem jeito. Não tem jeito. É assim que funciona. Então, o recrutador ali abriu o link que está na sala de reunião online, aguardando para fazer a entrevista. Plim, clicou. Abriu a câmera, porque você vai abrir a câmera, né, amor? Tem que abrir a câmera. Se não abrir, fazer entrevista com a câmera fechada, não dá, né? Você pode uma fazer. foto estática. Pelo amor de Deus. Nem põe foto, é você ali. Então, abriu a câmera. Qual é o próximo passo? O que o recrutador olha? A recrutadora? Vai olhar a mesa se está meio organizada, como é que está atrás, se está um ambiente limpo, se... Desculpa, estou no meio horário de almoço, estou no carro. Você já explica o que está acontecendo. O que acontece, gente? Eu já fiz várias entrevistas que as pessoas estavam no seu horário de almoço e falaram, estou no carro porque eu estou usando o meu horário de almoço para fazer. Tudo bem, então seja claro. Então, assim, primeira coisa, você tem que estar de acordo com o ambiente. Você fazer uma entrevista, você não vai estar na praia. Vou fazer uma entrevista na praia. Ah, meu escritório é na praia. Então não é aí. Ó, biscoito Globo. Aí não é aí. Outra coisa, tome cuidado se alguém vai passar atrás de você, porque já aconteceu. Uma amiga minha, conhecida, foi ao banheiro no meio de uma não era uma entrevista, mas era um evento. Então, assim, tome cuidado, gente. A gente está muito exposto quando você está numa câmera fazendo entrevista. Então, a roupa, a segurança. E também assim, né? Vamos lá. Eu cheguei aqui hoje, você falou, como ela é descolada, é do jeito dela. A gente tem que ser o que a gente é. E se você vai numa empresa que não quer alguém descolado, melhor, que você não vai ser contratado. Então, claro que a gente tem que ter um pouco de senso, tem que ter um equilíbrio, mas a gente não pode fingir que a gente é todo certinho, todo quadradinho, se você não é. Porque pensa bem comigo. Se você vai ser contratado numa empresa que vai te exigir uma constância, que você siga regras, que você não pode usar um brinco diferente, que você não pode usar um vestido diferente, você vai ficar feliz? Não vai. Então, não adianta você fingir que você não é. Então, você tem que, claro, ter um pouco de postura ali, porque é o primeiro impacto, mas não finja. Seja quem você é, com um pouquinho de cuidado com a vestimenta, e vai ser muito mais fácil. Sônia, quais são as perguntas básicas que o povo faz em toda entrevista de emprego para o pessoal já se preparar? Então, eu vou contar um segredo para vocês, que a gente não faz mais perguntas diretas. A gente faz perguntas voltadas à questão das habilidades. Não? A gente chama de entrevista por competência. Então, assim, se eu perguntar para você, Bianca, você gosta de trabalhar em equipe? Que você vai responder? Sim. E você é organizada? Eu sou organizada. Então a gente não mais faz pergunta assim. Então, quando um entrevistador fazer a pergunta para você, conta para mim, Bianca, qual foi o melhor lugar que você trabalhou em equipe? O que eu quero saber? Se você realmente tem um case para me contar, se você sabe trabalhar em equipe. Se eu perguntar, e em qual empresa que você sentiu que o ambiente era mais organizado? O que eu estou querendo saber? Se você gosta de organização ou se você é mais criativa. Então, a gente faz perguntas abertas. Não tem mais essa pergunta, você é uma pessoa que gosta de... Você chega no horário? Quem vai responder? Vai chegar no horário. Então, eu posso perguntar para você assim, quando você teve um erro, o que você fez? Então, a gente chama isso de entrevista por competência. O que você faz quando a situação real acontece. Então, é muito diferente. Se o entrevistador ainda faz uma pergunta fechada para você, ainda não está com tanta habilidade de fazer essas perguntas. Mas um bom entrevistador quer saber o que você realmente
entrega na hora do vamos ver. Você acabou de falar, né? Vocês mudaram essa coisa do maior defeito agora, né? A oportunidade de melhoria. E o que vocês esperam que a pessoa, quando... qual é a sua melhor oportunidade de melhoria? O que vocês esperam que a pessoa responda? Então, eu não faço mais essa pergunta, porque se a gente faz uma entrevista por competência, já percebe. Mas se você pensa assim, eu sou muito organizado, eu sou muito crítico... Será que isso é defeito, né? Parece que é clichê mesmo, pouco né? palpável também, então, né? assim, a gente não, um bom recrutador não faz mais essa pergunta. Mas se a pessoa te perguntava assim, olha, realmente eu gostaria de ter mais facilidade em trabalhar em equipe. Porque, às vezes, ele é uma pessoa que é um contador. E um contador, a gente espera que trabalhe um pouco mais sozinho. Ou a minha oportunidade de melhoria é ser mais resiliente. Mas esse negócio, eu sou muito organizado, eu sou muito crítico comigo mesmo, não aceito o erro. Não sei se isso é defeito. A gente é crítico com a gente mesmo. Então, eu vou falar algo que é todo mundo praticamente assim, então não tem sentido, né? Bom, você acompanhou até aqui os melhores momentos desse projeto tão bacana que a gente faz com tanto carinho e tanto capricho para trazer a informação da maneira mais atualizada e apurada para você. O Walk & Talk é um projeto bastante audacioso. E 2021 a gente fecha com chave de ouro, mas já preparando muita coisa maravilhosa para a nossa segunda temporada que começa em janeiro de 2022. Então, para você já não perder essa nova fase, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e continue acompanhando aqui a gente. Se você gosta de ouvir podcast, tem Walk & Talk na versão podcast também nas maiores plataformas de streaming. Não se esquece. Quer ir além? Quer se desenvolver? Quer começar agora? Você pode contar com a Universidade Walk & Fala e conferir os nossos programas de treinamentos, que também vai vir muita coisa nova por aí. Tem QR Code aqui na tela, você pode já se informar, entrar em contato com a gente, tirar as suas dúvidas e virar um Walk & Faller também. A gente se vê com mais conteúdo aqui no canal. Obrigada pela sua companhia até aqui e até a próxima temporada do Walk & Talk. Até lá. Tchau, tchau.